capítulo 12, versículo 13, é uma palavra muito conhecida da igreja. Quero ler aqui três versículos, versículo 13, 14 e 15. Disse assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me impôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Versículo 15. Disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Glória a Deus. Meus irmãos, dos anos 90 para cá, mas principalmente dos anos 2000, nasceram no Brasil, vinda da América, dos Estados Unidos, uma doutrina chamada a doutrina do triunfalismo. Pastor, que doutrina é essa? É uma doutrina que diz que você não pode sofrer, que você não pode passar dificuldade, que o cristão, o crente, tem que viver em abundância o tempo todo. Você não pode sofrer. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram a Bíblia e mudaram alguns textos e adaptaram na língua deles e no tipo de pensamento deles. Por exemplo, quando alguém na Bíblia sofre ou perde o que é natural, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. A Bíblia diz que para seguir a Cristo devemos tomar a cruz e seguir, né? Tomar nossa cruz de cada dia e seguir o Senhor. Tomar a cruz está dizendo dificuldade que acontece no dia a dia, enfim. Mas como que eles se adaptaram? Dizendo, tipo, você perdeu, você não conquistou, porque você não tem fé. Ou seja, nunca a culpa é do pregador ou do palestrante. A culpa é sempre sua. Sempre é você que está errado. Agora, quando aquilo que você pediu deu certo, aí eu, ou o que prega esse tipo de doutrina, aí ele está certo. Aí é passado com grande exposição na TV, no rádio, nas redes sociais, etc. Olha, eu orei e ele foi curado. Eu orei e ele prosperou, e etc e tal. Agora, quando está errado, e às vezes, quando essa pessoa é confrontada, chamada a atenção, pastor, mas o senhor não disse que se eu dasse tanto, eu ia receber a bênção? Então, de imediato, ele te acusa. Ah, mas você não deu o tanto que eu pedi, irmã ou irmão. Você não fez conforme eu te orientei. Por isso que não deu certo. Ou seja, você sempre é culpado, o pregador e o palestrante estão sempre certo. Mas quando eu pego a Bíblia e leio a Bíblia com atenção, a Bíblia vai me mostrar diferente. Como então, pastor? Eu, às vezes, passo muita dificuldade. Está certo? De acordo com a Bíblia, está. Tem uns que vai ter uma vida mais fácil devido ao seu esforço e dedicação, às vezes, até mesmo pelos estudos, né? Correr atrás, etc. Porém, tem alguém, por mais que eles fossem, não vai passar daquilo. Porque a recompensa dele, o galardão dele não vai ser aqui na terra. Vai ter gente que vai sofrer, irmãos, a vida inteira. E às vezes você até acha que é de, meu Deus, como é injusto isso? Por que eu sofro mais do que o outro? Porque a nossa recompensa, o nosso galardão não está aqui, irmão. A Bíblia promete, aonde Jesus promete vida boa, é nas moradas celestiais, não é aqui na terra. Aqui Jesus estava pregando. Aparentemente, tinha um problema em família aqui. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Provavelmente os pais tinham morrido e tinha ficado uma herança, e esses irmãos estavam querendo passar
como disse o ditado popular, a perna no outro, né? Leva vantagem. E aí, ele, no meio da multidão, diz isso. Fala que ele reparta a herança. Aí Jesus, ele disse, homem, quem impôs a mim por juiz, por repartidor entre vós? Em outras palavras, não foi para isso que eu vim. Eu não vim aqui para dividir herança. Para ver quem leva mais e quem fica com menos. Mas ele continua no versículo 15 dizendo, e disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Aqui, irmãos, a doutrina do triunfalismo cai por terra e você não é mais culpado. Agora você não vai ser aquele crente frustrado. Meu Deus, por que Deus abençoou o outro e não me abençoa? Sabe por quê? Porque a sua vida, a minha vida cristã, ela não está pautada no que você possui. Não é o que você tem na sua conta bancária de bens materiais que vai dizer o quanto crente você é. Não é isso que vai dizer. O que vai dizer se você é crente ou não é o quanto você serve a Deus, como você serve a Deus, como você se esforça para servir o Senhor. Na continuação, Jesus ele vai mais além e continua explicando, dizendo uma parábola. E ele disse, olha, um homem plantou e colheu muito. Mas ele colheu tanto que os celeiros dele, os armazéns dele, não cabia, não tinha como. Aí o que ele fez? Ele disse, eu vou derrubar esses aqui que são pequenos e vou construir maiores. Só para você entender aqui, o meu ponto de vista, nota aqui, irmãos, que esse homem aqui, mesmo sem perceber, o dinheiro, ele passou a ser escravo do dinheiro. Porque não é pecado, e a Bíblia não diz em canto nenhum que é pecado você ter dinheiro. Agora, o dinheiro precisa ser na sua vida algo bom, algo que te favorece, algo, entre outras coisas, que glorifique o nome do Senhor. Através do seu dinheiro. Eu tenho dinheiro, então ajude alguém, abençoa a obra do Senhor, abençoa alguém, ajuda um necessitado, etc. Mas aqui o que ele fez? Ele tinha colhido muito. Ele poderia ter várias decisões. Há quem diga que ele agiu certo. Eu já preguei dizendo que ele agiu certo. Mas, olhando para um outro ponto de vista, eu posso dizer que ele teve aqui uma certa avareza. E aí, o dinheiro ele passou a ser escravo do dinheiro. O trabalho dele, que já era um trabalho, vamos dizer, bastante, multiplicou. Porque agora eu tenho que derrubar os celeiros que não estavam nos meus planos e construir celeiros maiores. Veja, o quanto de trabalho que não estava nos planos dele passou a estar. E aqui, irmãos, eu aplico para a igreja o seguinte, correr atrás, lutar, adquirir, procurar dar uma vida boa para a sua família, não tem nada de errado nisso. Porém, seja um homem sábio e nunca deixe que você seja escravo do dinheiro. Há pessoas que quando você pergunta a ele, irmão, faz tanto tempo que eu não te vejo na igreja, pastor, mas é uma correria, rapaz, eu não estou tendo tempo para nada. Tá. Mas em Eclesiastes 3, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Quem que está certo? A pessoa que diz que não tem tempo para vir mais na igreja ou a Bíblia? A Bíblia diz que tem tempo para tudo. Agora, qual que é o erro da pessoa avarenta? É que quanto mais ele tem, mais ele quer. Então, se ele tem meios de conquistar, ele vai querendo abraçar o mundo com as mãos. E daqui a pouco, alguns não conseguem nem dormir. Veja, eu trabalho em um emprego, daqui a pouco eu trabalho em outro. Tem uns que trabalham em 3 empregos. Eu estou correndo para lá e tal. Aí daqui a pouco, irmãos, a notícia,
Sabe aquela pessoa? Rapaz, ele passou mal, chegou no hospital, já nas últimas, apagou, vamos velar ele amanhã. E aí? Meu irmão, o dinheiro é bom, a Bíblia fala disso, mas nunca que o dinheiro, que nós possamos ser escravos dele. A ganância desesperada por conquistar. Eu quero, e daqui a pouco não tem tempo para Deus. Aí o que acontece? Já continuando, ele edificou celeiros, construiu maiores, armazenou tudo. Aí no versículo 19 ele disse assim: e tirei a minha alma tens em depósito muito bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. No 20 é o que Jesus disse. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Aí no 21 conclui dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nós precisamos correr atrás, lutar. Se você pode sair do aluguel e ter sua casa própria, faça isso. Lute o quanto é. Agora, nunca tome o tempo de Deus. Agora eu não consigo mais ir na igreja, eu não consigo mais ir não sei o quê, eu não consigo orar. Primeiro que muitas das vezes isso é desculpa, né, irmãos? Às vezes isso não é verdade. Aqui na igreja local tem pessoas que saem do serviço e vêm para o culto, sabia? Que não dá tempo nem de ir em casa. Mas tem gente que ele chega em casa às 5 horas da tarde e ele diz: eu não vou na igreja porque eu trabalhei hoje. Deus está em segundo. Eu não estou tendo tempo para nada, nem para orar. Você está indo para um caminho errado. Cuidado. Não faz uma semana atrás, eu concluo aqui, uma família do nosso conhecimento aqui, inclusive já veio aqui na igreja, a filha dessa senhora foi na cidade de Analândia visitar ali o pastor Júnior, os familiares dele, conhecer a cidade. Aí quando foi no dia seguinte, ela passou mal, chegou no hospital e sabe o que aconteceu? O médico veio e deu a notícia para a família: olha, infelizmente morreu. Agora, isso só acontece com aquela família ou pode acontecer com nós também? Isso pode acontecer, meus irmãos, com qualquer um. O detalhe dessa situação, que essa senhora que assim aconteceu, ela servia a Deus. Glória a Deus. Não foi bom. Além de ser bom para ela, a família que aqui ficou está confortada. Dizendo: olha, minha mãe foi, mas eu tenho certeza que ela foi salva. Glória a Deus. Agora imagina aquele que é escravo do dinheiro e corre para lá e corre para cá. E outra coisa, irmãos, deixa eu falar com os mais velhos aqui. Para de ficar desesperado aí, querendo fazer pé de meia para filho. Para com isso, irmão. Teve uma época da minha vida que eu vou fazer, rapaz, meu filho tem que correr atrás. Eu corri, eu trabalho desde os 13 anos de idade, eu pegava bezerro na mão lá na fazenda. Agora eu vou me matar para... Não, senhor, agora eles que estão novos, corram atrás. Eu preciso viver uma vida boa, na presença de Deus, ao lado da minha velhinha. Nós os dois velhinhos. Mas tem gente, o que ele faz? E eu acredito que no lado 2 não é o único lugar que não tem. Que se mata por causa de filho. Rapaz, você morre e às vezes fica aí brigando para dividir o pedaço de terra. Então, meus irmãos, não é que você não deva deixar o que é seu, é dos seus filhos. Mas isso não pode ser prioridade. Tem casal, irmãos, que não come bem por causa de filho. Meu querido, se você tem condições, coma bem, viaje bem, vista bem. Glória a Deus. Cuide da sua, né? Seja uma pessoa tendo condições que curte a vida. Dentro do caixão, irmão, só vai aquela roupinha e mamado. E eu vi outro dia um arrumador de defunto dizendo que até a camisa
é cortada nas costas. Nem a camisa inteira. É rasgada nas costas e arrumada, bonitinho na frente. E aí, irmão? Não, eu tenho que deixar para o meu filho. Rapaz, pare com isso. Daqui a pouco você morre. Pastor, mas todo mundo morre, não. Nós não somos imortais. Eu morro, você morre. Então, para com esse negócio de ficar louco. Eu tenho que deixar um apartamento com um filho, outro para outra filha, e não sei o quê. O filho barbado, novo, cheio de saúde, que ele corra atrás. Você correu. Aí agora, não. E aí a irmã está sem saúde, levantando 4 horas da manhã. Irmão, às vezes Deus já te deu condições suficientes para você ter uma vida mais tranquila. Você já está velhinho, meu querido. Para desse negócio de se matar. E também, não vou continuar, senão daqui a pouco é eu que estou pregando, né? Veja bem. E aí tem gente que aí é um outro erro, que faz conta que não pode pagar. Ô, irmão, não vai dar certo. Em economia nenhuma no mundo deu certo alguém que gasta mais do que ganha. Controle a sua vida, coloca no caderno e elimina gastos que não tem necessidade e passa a ter dívidas sob o seu domínio e não as dívidas te dominar. Não dorme direito, é uma angústia, não pode comprar um chocolate para o filho porque estou devendo, Deus e o mundo. E aí, meu querido, aí vem a depressão, e daqui a pouco o infarto está matando com força por aí, e aí cadê? Corri tanto e já era. Viva a sua vida, faça igual o Guedes e a irmã Eliane. Vai lá no circuito das águas, curtir lá, né, irmão Guedes? Tem gente, irmãos, eu dirigi igreja Belém, Assembleia de Deus, que tem casal que nunca foi num restaurante. Nunca foi. Eu dava um voucher para o casal, eles choravam. Eu já dirigi igreja, da pessoa chorar, eu não sei o que é isso, pastor, eu nunca fui. Meu querido, dessa vida você não vai levar nada, não. Sabe o que é que nós vamos levar daqui? Se nós for fiel a Deus, aí nós vamos ser salvos, e lá vai ser tudo maravilhoso. Então, para com esse negócio de ficar, né, eu preciso adquirir, e nem vive a vida por causa, né, de um monte de coisa. Amém? Deus abençoe.